Fica cada vez mais claro que as pessoas têm tido dificuldade de lidar com as suas ansiedades, né? A nossa vida cada vez mais corrida, o mundo demandando cada vez mais de nós, e talvez a gente poder pensar em pequenas estratégias que possam nos ajudar a lidar com esses processos de ansiedade que nós temos durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia. Vamos ver o que o Luigi tem a dizer e quais são as dicas que ele encontrou para ele para lidar com a sua própria ansiedade. Antes desse vídeo começar, eu quero deixar claro para vocês que isso daqui não é uma evidência científica, nenhuma experiência universal. Quero compartilhar com vocês experiências pessoais minhas, são evidências anedóticas, mas pequenos ajustes e mudanças que me ajudaram sim a controlar muito a minha ansiedade. Deixando isso claro, vamos falar sobre isso. Bom, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, meus pais logo, muito cedo, me levaram para um psicólogo para entender porque que eu era daquele jeito, né? O fato é que eu cresci com essa ansiedade, isso me prejudicou muito na adolescência, e no começo da vida adulta também. Aliado a outras questões, como por exemplo a terapia, que me ajudou muito a entender algumas questões, eu realizei uma série de mudanças que me ajudaram sim a controlar. Eu acho que quem me acompanha nas lives hoje nota esses traços de ansiedade em mim, mas eu vou, assim, com uma alegria eu falo isso, né? Eu era, sei lá, 90% pior do que eu sou hoje. Assim. Bom, meu nome é Luigi, caso você já tenha visto esse rosto aqui em algum cantinho da tela fazendo react, esse é meu novo canal no YouTube, se inscreva e, o mais importante, você pode se inscrever, dar like, ativar o sininho e todas essas coisas que os youtubers pedem, mas eu peço uma coisa, comentários, eu gosto de comentários, é por eles que eu me guio. Bom, assim... Bom, então para você que não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico, estou iniciando meu canal de reacts aqui, talvez até um pouco inspirado no Luigi mesmo. Se você gostar do canal, gostar dos conteúdos que tem assistido aqui, considere se inscrever, deixar um like e deixe uns comentários também. Eu gosto muito dos comentários e tenho tentado moderar eles para criar um espaço de amplo convívio, um espaço gostoso em que as pessoas se sintam à vontade de poder falar sobre elas, né? E eu acho que a gente pode criar uma comunidade muito legal aqui. Então vamos continuar aqui com o vídeo. A primeira coisa que eu fiz, que eu percebi que eu precisava fazer para me ajudar a controlar essa ansiedade, era de fato estabelecer uma rotina muito regrada. Eu iria fazer as mesmas coisas todos os dias, independente do meu humor, independente do meu estado de saúde, talvez, ou independente do problema que eu tivesse que resolver. Então isso foi o pontapé inicial para eu começar de fato a entender o porquê que eu era tão ansioso e começar a controlar de fato essa ansiedade. E hoje eu posso falar para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu tenho uma rotina muito regrada no sentido de eu realmente fazer as mesmas coisas todos os dias, nos mesmos horários. Isso é algo que me acalma, que me deixa preparado para o dia, então eu não levanto da cama já pensando nos problemas que eu tenho que resolver à tarde, porque eu sei que eu tenho coisas para fazer de manhã que são muito bem pontuadas. Isso é bem interessante, né? Quando a gente pensa, às vezes, nessa rotina que nós temos hoje de trabalho, enfim, de tarefas, né? Muitas vezes elas parecem todas meio atropeladas, né? Então as coisas têm que acontecer e a gente não tem bem uma ordem estabelecida, né? Enfim, então quando tudo é prioridade, né? Nada é prioritário. E eu acho que essa dica é bem interessante, né? Poder olhar, então, para sua rotina e poder pensar assim, como eu vou organizar a minha rotina, como eu vou fazer com que a minha rotina tenha uma melhor organização daquilo que eu consigo fazer, né? Claro, tem algumas coisas que se sobressaem, algumas tarefas, algumas, enfim, algumas obrigações, às vezes, que nós não podemos mudar de horário, né? Aquilo tem que ser feito naquele horário, enfim, né? Mas existem pequenas coisas, às vezes, que se a gente olhar para nossa rotina, a gente consegue organizar, a gente consegue, então, realocar elas, né, e poder ter uma previsibilidade, isso é muito importante, né, e como o Luigi falou no começo do vídeo, né, aqui a gente está falando de pessoas que têm grau de ansiedade às vezes assim mais baixo, né? Enfim, aquela ansiedade do dia a dia que é normal nós nos sentirmos ansiosos eventualmente, né? Acho que tem se tornado cada vez mais normal, infelizmente, né? E claro que existirão, então, fazendo esse disclaimer, né? Casos de ansiedades mais graves, enfim, que talvez essas dicas aqui não sejam suficientes, né? Mas aqui a gente tá falando daquelas pessoas que às vezes têm uma rotina que pode um pouco sair daquele grau de aceitável, né? Assim, eu poderia melhorar isso aqui que eu sei que eu vou ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? São para essas pessoas que a gente está falando. E eu acho que poder pensar sobre a rotina, pensar como a gente organiza toda essa vida também é bem importante, né? Porque a gente dá um pouco de previsibilidade, como o Luigi falou, né? A gente consegue, então, prever o que vai acontecer daqui para frente, né? E isso já diminui muito aquela sensação de urgência, né? Que muitas vezes nós temos por coisas que são
mínimas, né? E que não exigem tanta urgência assim, né? Então, eu acordo no mesmo horário, eu tomo café no mesmo horário, eu faço minha leitura no mesmo horário, minhas orações no mesmo horário, eu abro a caixinha no Instagram, que é o primeiro conteúdo que eu publico, eu tenho horário para responder o pessoal do Instagram, eu tenho horário para responder alunos do Formando Creators, para sair correr, para fazer live, e etc. Assim, o meu dia é muito bem pontuado. Tanto que, às vezes, quando aparece alguma coisa que faz com que eu tenha alguma alteração na rotina, isso me incomoda muito, tá, gente? A Duda, a minha noiva, ela vê isso o tempo todo, assim. Ela fala que eu mantenho um padrão de humor, assim, todos os dias. E ela percebe que é o único momento que eu tenho mudanças, assim, de humor, é quando mudanças na minha rotina acontecem. Quando é viagem, essas coisas, nem tanto assim, porque daí eu já estou preparado. Assim, eu me preparo para essa questão da viagem, então não é algo que me machuca, né? Tanto assim. Mas se, por exemplo, eu acordo de manhã e acontece alguma coisa que me impede, por exemplo, de correr, é como se o meu dia ele deixasse de existir, assim. É um dia que não existe na minha cabeça. Eu acabo ignorando ele. Olha que interessante. Então aqui ele acaba criando, né? Talvez o paralelo contrário, que também pode ser ruim, né? Você está tão preso a uma rotina que quando você sai da rotina, aí você fica ansioso, né? E isso pode ser, então, digamos assim, né? O inverso do que ele também está querendo dizer, né? Acho que é bom a gente poder treinar, então, poder praticar essa flexibilidade, né? Eu gostaria de fazer as coisas dessa maneira, assim, assim, assado, né? Mas a gente entende que a vida acontece, né? Às vezes a gente tem que fazer burocracias, tem que ir no banco, tem que ir num fórum, tem que ir em alguma coisa, e aí a gente acaba tendo que sair um pouco dessa rotina, né? E tá tudo bem, né? A vida é isso, né? As coisas acontecem, às vezes, aquém do que a gente gostaria, né? Mas é poder, então, poder treinar, né? Poder treinar, então, essa nossa flexibilidade a essa rotina, né? Tentar fazer as coisas sempre do mesmo jeito, mas quando não conseguir, você tá preparado para poder lidar com isso, né? E não ficar, nossa, super atucanado, que nem a gente diz aqui, né? Ficar super fora de si, porque você não conseguiu fazer daquela maneira que esperava ou que você gostaria, né? Mas, no geral, né, sem dúvida alguma, ter uma rotina me ajuda muito. Então, isso me dá controle do meu dia. E isso é muito importante para mim. Sentir que eu tenho controle no meu dia. Sentir que eu posso, hoje, saber como vai ser minha sexta-feira. Até certo ponto, sabe? Então, tipo, sei lá, tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira. Eu sei que na sexta-feira eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. E isso me conforta. Isso tira de mim, e eu não sei se vocês vão entender isso, talvez vocês que é ansioso, isso tira de mim um fardo gigantesco, assim, porque eu sei que quarta-feira eu tenho X coisas para fazer, na quinta eu tenho X coisas para fazer, na sexta eu tenho X coisas para fazer, na segunda... Então isso faz com que eu organize as minhas ideias mesmo. Que eu não pense no problema de sexta-feira, porque eu sei que sexta-feira eu tenho a minha rotina completamente controlada. A segunda coisa que eu fiz, que me ajudou também, porque, na verdade, ela não é que ela diminuiu, mas ela evitou que potencializasse momentos de ansiedade minha, crise de ansiedade em mim, que foi aquela história que eu contei lá naquele vídeo sobre traço de personalidade. Lembra que eu conto aquela história de discutir a bobajada no Twitter? Então, quando eu parei de discutir com pessoas sobre coisas aleatórias, coisas que eu não importa na minha vida, isso me privou de potencializar um estado de ansiedade, um estado de estresse. Então, a partir do momento que eu não estou discutindo porque a Virgínia comprou um jato, porque o fulano tweetou uma coisa, porque o Beltrano traiu a Beltrana, quando eu tiro essas coisas da minha vida, tiro essas coisas da minha frente, isso não importa para mim, eu não vou debater com as pessoas, e não vou debater com as pessoas, inclusive coisas como o filme que eu gosto, a música que eu gosto, quando eu abro mão de fazer parte desse eterno debate que as redes sociais nos impõem, e quando eu digo nos impõem, não dá para falar de uso de redes sociais hoje sem falar que as pessoas de fato têm um vício, uma dependência delas. Né? E as redes sociais impõem essa enxurrada de opiniões, né, através de nós, muito por conta daquela gamificação que eu já expliquei para vocês. As redes sociais, elas são construídas, né? Então, com essa ideia de que você gere um engajamento, né? Você fica engajando ali nas publicações, nas postagens, né? Então, comentando, republicando, enfim, né? Dando a sua opinião, né? Entre aspas, né? Porque eles não querem saber o que a gente está dizendo, né? Mas para eles é muito importante que a gente continue ali, né? Imerso dentro daquela rede, né? Quanto mais tempo a gente passa dentro de um aplicativo, dentro de uma rede social, é dinheiro que eles estão recebendo, né? Então elas são feitas, né?
para poder te prender daquele jeito, né? E ao contrário também, os criadores de conteúdo, né? Então essas páginas, muitas vezes sensacionalistas, de fofoca, páginas de notícia, enfim, elas criam o conteúdo já pensando nisso, né? Pensando em pegar esses gatilhos, né? Então, da raiva, da frustração, da tristeza, né? Gatilhos como por exemplo, assim, aquelas notícias sensacionalistas, né, que você vai ficar então indignado, né, e aí você tem que comentar o que você está pensando, né. Eu acho difícil a gente dizer hoje para as pessoas assim, não tenham redes sociais, né, até porque eu seria hipócrita, eu tenho redes sociais, né, talvez no mundo ideal, né, ou pessoas que conseguem ter esse desprendimento, né, mas eu acho muito difícil, até por conta da relação que nós criamos hoje, da dependência que nós precisamos, às vezes, até para poder nos comunicar com as outras pessoas, né? Porém, eu acho que existem também medidas que nós podemos tomar dentro do nosso consumo de redes sociais que podem diminuir muito essa dependência ou essa relação tóxica, digamos assim, com as próprias publicações, né? Eu, por exemplo, tenho um comportamento que eu faço é que eu bloqueio todas as páginas de fofoca que me aparecem. Todas. Né? Porque eu entendo que aquilo são apenas publicações assim que elas buscam o meu engajamento nessa questão da raiva, né? Da indignação, né? Então você já vê até os títulos, né? Olha o que a influenciadora tal fez, né? Olha o que fulano de tal disse, né? Olha, veja o que eles falam, qual é a sua opinião, né? Qual é a sua opinião? Sempre tem assim no final, né? Assim, qual é a sua opinião, né? Então te forçando, né? Solicitando que você imprima aquela opinião. E aí você fica lá, e você comenta uma coisa, e aí você fica discutindo nos comentários, fica republicando tweets, né? Enfim, discutindo com outras pessoas, né? Como se aquilo fosse te levar para algum lugar, mas no final, né? Você só passa raiva, você só passa frustração, né? E aquilo não te agrega nada. Normalmente não te agrega nada, né? Porque discussões na internet, mesmo se você estiver discutindo um conceito teórico nos comentários do Instagram, né? Normalmente são só a base de pressupostos e as pessoas são muito reativas, né? São muito, então, passivo-agressivas, né? Porque elas também querem lidar naquela lógica, assim, de que eu quero receber o like das outras pessoas, a validação do meu comentário, né? Eu diminui muito com o passar dos anos, assim, a minha interação em comentários e tudo mais, né? Eventualmente eu acabo comentando com alguma coisa, mas assim, eu penso 10, 100 mil vezes a mais, né? Eu também tenho usado outras ferramentas, né? Como, por exemplo, além do bloquear, enfim, páginas às vezes que eu não gosto, mas colocar como não interesse, né? Não interesse. Hoje eu tenho certeza que o meu conteúdo, principalmente no Instagram, é um conteúdo que eu gosto de assistir, né? Tem muito conteúdo sobre moda, muito conteúdo sobre comida, memes em geral, né? Então, assim, eu sei que eu entro no meu Instagram, por exemplo, para ver o meu Instagram, eu não passo raiva, né? São conteúdos que eu gosto, assim, que eu aprecio ver, né? Tenho me policiado cada vez mais com o tempo de tela, né? Mas eu percebo que já não é mais um conteúdo tóxico, assim, que eu entro e fico com raiva, indignado, né? Enfim, Twitter eu parei de usar, né? O X, né? Eu parei de usar exatamente por isso, né? Faz anos que eu não uso ele exatamente por isso, porque eu sei que lá você só vai ter só chorume, né? Então é só publicações e discussões que vão te deixar com raiva, vão te deixar aflito, vão te deixar ansioso, né? Enfim, porque é sempre o fim do mundo, né? Sempre a coisa mais aterradora de todas, né? E aquilo porque isso foi uma experiência minha, eu só sentia que eu ficava ansioso, com raiva, com taquicardia às vezes, porque eu tava discutindo com alguém com a foto do Naruto, sabe? Como se aquilo fosse mudar alguma coisa na minha opinião e na opinião dele, né? Então eu acho que assim, é uma dica muito interessante a gente poder repensar então a maneira como a gente consome esses conteúdos, a maneira como a gente se relaciona com as redes sociais. Não acho que elas são de todo ruim, né? Com o seu uso com parcimônia pode ser bem legal, né? Existem conteúdos bem interessantes dentro da internet, né? O YouTube é um desses, assim. Mas a gente tem que repensar a maneira como você consome a internet, né? A maneira como você usa a internet. Né? Então, a pessoa que ela comenta muito, ela briga muito, ela é agressiva, ela é recompensada por likes, por comentários fixados, por retweets. Mas a partir do momento que você passa o seu dia se metendo nesse tipo de briga, nesse tipo de confusão, nesse tipo de não problemas, né, de minúsculas causas que o pessoal tanto brinca,
você vai potencializando um estado de ansiedade, de estresse, que você não precisa passar. Então não quer dizer que você parar de discutir na internet, você vai melhorar, a sua vida vai virar um mar de rosas. Não, mas você vai parar de piorá-la. E isso para mim é importante. Então ao invés de eu estar contribuindo para uma situação que me faz mal e eu vou agravá-la, eu evito. Outra coisa que foi muito importante. Ainda sobre ali as redes sociais, né? Agora nós vamos entrar num processo, num período político, né? De eleições, né? Enfim, já estamos em processo de pré-eleições e com certeza esse tipo de post, esse tipo de publicação vai aumentar cada vez mais, né? Por conta da dinâmica, né? Toda a situação que as pessoas estão procurando votos para os seus candidatos ou os próprios candidatos procurando seus votos, né? E eu acho que sim, se você percebe hoje, né, que o seu consumo de redes sociais é então pautado apenas nesse tipo de conteúdo, né? Nesse tipo de conteúdo de raiva, de indignação, né? Que te faz sentir ódio, né? Ódio. Eu lembro de ver uma publicação e sentir ódio daquela pessoa, né? Sentir ódio daquele perfil, né? Que eu não sei quem são. Às vezes pode ser até um bot, né? Enfim, mas eu sentia ódio, né? Eu sentia raiva e sinceramente isso não me traz nada, não me trouxe nunca nada de bom pra minha vida, né? Então, pra mim, uma das melhores decisões que eu fiz em relação a conteúdos na internet, por exemplo, foi parar de usar o Twitter. Né? E eu acredito que para muitas pessoas isso também pode ser uma boa opção, né? Se afastar, então, desses lugares, das redes sociais, onde apenas o ódio, né? Enfim, é alimentado, né? Apenas essas reações extremas, né? Essas reações extremas. Importante, talvez foi a mais difícil de todas. Assim. Se eu tenho um problema, eu procuro resolvê-lo. Se eu não posso resolvê-lo, eu procuro superá-lo. Porque isso me dá um controle, de fato, do que eu posso fazer, aonde eu posso agir, até onde as minhas ações influenciam naquilo que eu estou passando. Então, eu sempre procuro fazer essa ponderação a respeito dos problemas. Esse problema, ele existe mesmo ou é uma ideia da minha cabeça? Eu preciso descobrir se isso é um problema. Primeira coisa, eu descubro se é um problema mesmo. É um problema isso daqui? Não, é um problema. Tá, vamos tentar resolvê-lo. E eu faço o possível, materialmente, para resolvê-lo. É um problema que não tem solução, não tem como resolver, eu procuro superá-lo. E superá-lo não estou dizendo por simplesmente esquecê-lo, né? Mas buscar uma alternativa para que esse problema não mais dificulte a minha vida. Isso abre margem para vocês focarem muito no que realmente importa. É como se fosse assim, você tá andando numa noite escura e de repente começa a surgir pontos de luzes que vai clareando a estrada e o caminhar vai ficando mais fácil. Eu sempre tive essa perspectiva, nos últimos anos eu aprendi a desenvolver isso, que é essa perspectiva assim, cara, tá escuro, vai amanhecer em algum momento, mas o que eu posso fazer para não ficar nessa escuridão até o momento que amanhece? Eu posso acender uma tocha? Poxa, eu não tenho uma tocha aqui para iluminar muito bem, mas eu posso acender uma velinha, se quer, só para eu ter um caminho de luz, eu vou atrás da velinha. Então vá atrás da velinha, acenda uma velinha no meio da escuridão. Procure resolver os problemas que você possa resolver. O que você não pode, tenta superá-lo. Aqui vai... É interessante essa dica, ou pelo menos essa maneira como ele lida, né, com essas situações. Eu acho que muitas vezes a gente tá em momentos muito escuros, né, que por vezes a gente não consegue ver luz no fim do túnel, né, em nenhum lugar, né. E quando eu tô em terapia, né, com os meus pacientes, muitas vezes estão passando por situações complexas na vida, né, e que pra mim, de fora, olhando, eu penso assim, cara, mas existem N coisas que essa pessoa pode fazer, né, existem N coisas que elas, não pra necessariamente resolver completamente o problema, ou solucionar, né, findar aquela situação, né, mas não, pra poder, então, melhorar aquela relação, melhorar aquela situação, né, enfim, poder organizar minimamente, né, mas a pessoa que está naquela situação, então, a pessoa que está passando por aquilo, ela tem muita dificuldade de ver. Ela tem muita dificuldade, né? Ela tem... Porque acaba que a gente, por vezes, se blinda de todas as situações, né? E a gente acaba buscando sempre a mesma solução, né? Para aquilo. E como aquela solução não funciona, né? As coisas parecem desmoronar um pouco, né? Então fica tudo um breu, assim, né? Acredito que também por conta de uma, como é que eu vou dizer assim, de uma necessidade, então, de reafirmar nosso ponto, né? Por incrível que pareça, por vezes, quando a gente tá mal, a gente busca reafirmar
que a gente está mal, né? E isso acontece muito, né? Eu acho que sim. E às vezes uma opinião de fora, uma opinião de terceiro, né? Seja na terapia, ou seja, às vezes numa conversa com um amigo, né? A gente consegue ter uma perspectiva de fora daquela situação. E quando a gente consegue olhar de fora aquela situação, que eu acho que por vezes a terapia é isso, né? A gente poder olhar aquelas situações que nos acontecem ou que o que a gente passou, poder olhar elas de um terceiro lugar, né? Não em primeira pessoa, mas poder analisar elas de fora, né? Poder analisar elas de um outro momento, de um outro ângulo e poder olhar aquela situação às vezes de uma maneira mais completa e ter uma nova visão. Não, bom, a partir desse ângulo aqui, eu não conseguia ver caminho nenhum. Mas nesse segundo momento, nesse segundo olhar para essa situação, talvez eu consiga ver uma pequena trilha, né? Porque eu possa me guiar, né? Nem sempre a gente consegue resolver todas as situações, né? Nem sempre a gente consegue, então, solucionar todos os problemas, né? Mas às vezes a gente consegue ter um norte, né? A gente consegue ter uma nova ideia, né? Um novo parâmetro para aquilo, né? Uma nova visão que pode nos guiar ali para poder transpassar essa barreira, transpassar essas dificuldades, né? Que eu quero dar para você, que talvez seja o conselho que eu mais dou em todos os conteúdos que eu produzo. Assim. Quando eu falo para vocês, para de perder tempo com abstrações, etc., é basicamente isso, sabe? Para de perder tempo com aquilo que você não tem controle. Tem coisas que nós não exercemos controle algum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, eu quase enlouqueci mesmo. Mas assim, não é exagero. Hoje, quase 5 anos depois, quando eu volto no tempo e pondero muito sobre isso, eu percebo que eu passei isso aqui de, sei lá, cara, sabe, me acabar. Porque eu passava, literalmente, da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, consumindo notícias de pandemia. Mas assim, eu monitorava tudo. Eu ficava o dia inteiro com a televisão ligada, eu ficava o dia inteiro atualizando páginas no Twitter, e discutindo, e brigando em grupo de WhatsApp, e tal, e aquilo, e aquela loucura e tal. E se eu quebro ali por conta disso? Teria algum efeito prático, assim, digamos assim, no total? Não. Seria péssimo, por exemplo, para minha família, ver eu quebrado ali, perdendo tempo com coisas que eu não poderia, de fato, controlar. Né? Eu percebo que as pessoas que me acompanham, porque o medo vende, tá, gente? Aqui eu vou sair um pouco da intenção desse vídeo. O medo vende, no sentido de, quando você tem comunicadores que tudo que eles têm a passar para os seus seguidores é medo, é tragédia, é agora acabou, agora não dá mais, agora lascou. Ele coloca a audiência nesse estado de tensão, de histeria, de ansiedade. Isso dá resultado. As pessoas, infelizmente, na internet, elas dão preferência para conteúdos catastróficos, conteúdos que geram raivas, né? Isso, eu acho que ele trouxe o exemplo perfeito, né, da pandemia, né? Enfim, né, todo mundo aqui passou pela pandemia, né? Algumas pessoas passaram de uma maneira, outras de outra, né? E para mim a pandemia também foi muito complicada nesse sentido, né? Eu me isolei bastante, né? Eu tive a oportunidade de me isolar bastante. E sim, meu consumo de notícias, de vídeos, enfim, de conteúdo sobre a pandemia, sobre morte, sobre essas coisas catastróficas que era aquela situação, né? Com certeza pioraram muito, muito a minha vivência naqueles 2 anos, 3 anos que já foram difíceis para todo mundo, né? Mas eu tenho certeza que pioraram, né? Pioraram, porque, e claro, não era só minha culpa, né? Você entrava ali na internet, em qualquer lugar, no celular, no computador, e o que mais aparecia eram notícias sobre isso, pessoas morrendo e pessoas sufocando e absurdos que o governo fazia e deixava de fazer, e parecia que todo mundo trazia notícias cada vez mais péssimas, né? Mais péssimas, e pessoas morrendo à torto e à direito, né? Sendo enterradas em covas, enfim. Parecia que era muito difícil, então, assim, encontrar uma luz no fim do túnel, né? Era muito difícil você não ver só aquilo, né? Mas eu sei também que, por vezes, eu pesquisava sobre isso, né? Então, eu me colocava naquelas situações de consumir notícias e noticiários e vídeos e análises e situações, enfim, que eu poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado, então, essa sensação de impotência que muitas vezes eu sentia, né? Essa sensação de desespero que eu sentia, de medo, né? Ou pelo menos evitado um pouco, né? Amenizado, acho que essa é a palavra, né? Amenizado. Então eu acho que o exemplo que ele traz da pandemia é perfeito, né? É perfeito porque é isso, né? Foi um momento que
com certeza foi catastrófico, foi muito difícil para todo mundo, né? Para todo mundo foi. Ninguém passou ileso daquela situação, né? Mesmo quem não pegou Covid, não passou ileso, né? Enfim. Psicologicamente pensando, né? E eu poderia, assim, olhando hoje para trás, poderia ter evitado muito da ansiedade que eu tive, né? Mas, bom, não vou ficar me culpando, né? Foi a maneira que eu encontrei naquela época para lidar com as minhas angústias também, né? Mas hoje eu sei que eu evito. Então, seguir páginas de noticiários que só postam coisas catastróficas, né? Seguir, enfim, compartilhar ou consumir conteúdos que são violentos, que são, enfim, são revoltantes, né? Porque eu sei que no meu âmbito pessoal isso me faz muito mal, né? Isso me deixa muito ansioso, isso me deixa muito frustrado, muito raivoso, né? Enfim, então foi uma maneira que eu encontrei, né? Eu acho que isso também vai de uma análise que a gente pode fazer sobre a nossa próprio consumo, né? De redes sociais, de noticiários, enfim, né? De como nós nos relacionamos com isso, né? E se a gente percebe que isso não está nos fazendo bem, bom, não veja. Não veja, ninguém é obrigado a estar por dentro de todas as notícias, né? Ninguém é obrigado a consumir todos os noticiários, né? Não veja, bloqueie, bote que não tem interesse, enfim, dê um dislike no vídeo, enfim, seja lá o que for, né? Mas não consuma. Você tem essa opção. Você tem essa opção de não consumir, né? Não estou dizendo aqui que você tem que virar um alienado, que não sabe nada que está acontecendo no mundo, né? Não é sobre isso, mas assim, você não tem necessidade de consumir coisas que te fazem mal ativamente, né? Você não tem necessidade de fazer isso, né? As pessoas não gostam muito de... E eu tô falando isso aqui como Luiz do Formando Creators, que tenho mais de 5 mil alunos. As pessoas na internet sempre darão preferência para conteúdos, e até porque as redes sociais também criam uma demanda artificial para esse tipo de conteúdo, por conteúdos que fazem mal a elas, por conteúdos que deixam elas com raiva, por conteúdos que deixam elas aflitas, por conteúdos que deixam elas tensas. Porque se você consome um conteúdo que te deixa bem, você consome e vai embora, vai viver a tua vida. Agora, se você consome um conteúdo que te deixa mal, você vai voltar ali para ver a parte 2, os comentários, você vai deixar comentários, você vai ver se estão te xingando. Isso sempre vai engajar mais. Tá? E aí, voltando aos comunicadores, muitos comunicadores, criadores de conteúdo, partem sempre desse princípio de tudo é um fim de mundo, tudo é um grande problema. E aí, sei lá, o ministro das relações exteriores do Irã ameaçam um país de guerra. E aí ele vai lá e fala, não, agora vai acabar o mundo, porque vai ter bomba. E as pessoas ficam, meu Deus, acabou. E ficam lendo tudo, eles ficam consumindo tudo sobre Irã, E aí no fim do dia não acontece nada. Mas pra você aconteceu tudo, né? Você passou por um dia terrível, você passou por momentos terríveis, você parou de pensar no trabalho, de amigos, estava lá com a família, você estava no celular para ver se o mundo ia acabar mesmo. Estou criando um exemplo hipotético aqui, mas é para ilustrar bem o meu ponto. Não adianta nada. Assim, no fim do dia não ia adiantar nada você saber disso ou não, entendeu? Não está no teu alcance parar para pensar nisso, né? O conselho que eu sempre dou para as pessoas, porque agora eu entro aqui numa seara meio que é de política mesmo, assim, as pessoas elas consomem muito conteúdo de política, ficam o dia inteiro em telejornais, em canais de YouTube, em timelines de rede social, consumindo política. E por conta desse dinamismo das redes sociais, é sempre essa agora acabou, agora vai, agora já era, olha só, break news, urgente, bomba. E aí eu sempre dou um conselho assim, cara, política, obviamente que política é importante, não é uma coisa, não me importo com política, né? Não, é óbvio que política é importante. Mas eu sempre tento trazer para eles uma ação concreta. Então assim, sendo bem sincero com vocês, vocês lerem tudo sobre Donald Trump, não vai adiantar nada. Agora, se você realmente quer agir, fazer uma mudança, começa por coisas que você possa fazer, né? Sei lá, se filie num partido, vá fazer um trabalho de base, veja aí o teu sindicato, o que você pode fazer, teu grupo estudantil, pessoal do seu bairro, quem se organiza. E aí, claro, você pode expandir isso, aí vai da sua capacidade, né, de conseguir ou não lidar com isso. Mas, sendo bem sincero com vocês, lerem sobre, sei lá, a Coreia do Sul e o presidente, não tem muita praticidade no dia a dia de vocês.
Acho que é isso que a gente tinha comentado antes ali, né, que eu já tinha falado, é sobre o quanto aquilo realmente afeta a tua vida, né, na materialidade da tua vida, né, assim, óbvio que, por exemplo, é importante, eu gosto mesmo, é um conteúdo que eu gosto de consumir, né, assim, um conteúdo sobre relações internacionais e tal, eu acho legal, assim, por incrível que pareça, eu acho legal, né, mas eu entendo que, bom, agora está tendo uma guerra no Irã e contra Israel e sei lá e tal, né? Eu entendo que aquilo existe sim uma consequência na minha vida. Por exemplo, eu vi isso quando começou a guerra e a questão da gasolina subiu, né? O preço da gasolina. Bom, isso eu percebi, né? Já esperava, né? Agora, eu não posso ficar o dia todo vendo cada bomba que é jogada em cima do Irã. Não consigo ver, não posso ver. Se eu ficar vendo isso o dia inteiro, eu vou passar minha vida inteira sabendo de uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo, literalmente, né? E que eu estou deixando de fazer coisas aqui na minha vida, né? Parece bobo falar isso, mas é verdade. Às vezes a gente faz isso, né? A gente se prende a questões ali, a situações, enfim, que na materialidade da nossa vida pouco impactam, né? Pouco impactam, né? Mas aquele sentimento de revolta, de tristeza, de raiva, de medo, de incerteza, né? Eles são muito reais, eles são muito grandes na nossa vida. Eles são muito grandes quando a gente fica consumindo isso o dia inteiro. Eles se tornam algo enorme dentro da gente, né? E, né, afetam a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, entre aspas, né? Né? Então, quando vocês focam naquilo que vocês têm um certo controle, vocês podem fazer de fato alguma coisa real. Mas isso que eu estou falando para vocês serve para qualquer área, tá, gente? Eu participo de vários grupos aqui na minha cidade, tenho vários amigos, e por vezes eu vejo eles assim, atormentados por problemas que, cara, assim, não é um problema deles, assim, eles não vão conseguir fazer absolutamente nada. Então a pessoa entra numa crise mesmo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E no final do dia ela não conseguiu resolver nada. Tá certo? Enfim, foram esses os 4 passos que eu fiz. Me ajudaram muito, muito mesmo. E eu acho que pode ser útil para você aí, em alguma medida, caso você resolva aplicá-los. Tá certo? Eu espero. Eu acho que foi um vídeo muito legal, foi muito interessante poder ouvir então as dicas do Luigi sobre como ele usa no dia a dia dele, né, o próprio alguns passos, algumas pequenas questões que ele utiliza na rotina dele para lidar com a ansiedade da vida, né? Talvez algumas coisas aqui também possam se encaixar nas suas necessidades, né? E se você gostou do vídeo, né? Se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere se inscrever no canal, deixar um like e, se possível, deixe um comentário, né? Do que você tem achado, enfim, ou de como você mesmo lida com a sua própria ansiedade, né? No mais, se eventualmente você precisar ou tiver interesse de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei os links de como entrar em contato comigo, o link do meu site, aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar e saber um pouco mais do meu trabalho e como entrar em contato comigo, tá bom? No mais é isso, valeu, falou e até mais.